Era um grande amigo. Que bom. Olha, vou bater uma palma. Boa noite. É isso, Hélio. Vamos começar a nossa reunião. Boa noite na tribuna. Marcos Araújo, classificação Oscar Varejo, presidente do Rotary Clube de Ipanema. Agradecer aqui os convidados presentes, as autoridades, ao nosso professor Miguel Padilha, que vai nos abrilhantar aqui com a sua palestra. Né? Vamos ter uma reunião agradabilíssima aí dentro do nosso horário e que corra tudo bem. Tá bom? Eu passo a palavra para o meu diretor de protocolo, Luciano Lunardelli, para que faça as considerações, para que nós possamos depois fazer algum comunicado rotário e, consequentemente, o professor Miguel, o Hélio Copperman, vai fazer a sua apresentação e a gente começar a escutar a sua palestra. Luciano, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar boa noite a todos os companheiros e companheiras, convidados, rotarianos visitantes, que hoje estão aqui nessa nossa reunião. Na tribuna, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional, Marinha do Brasil, nesse período como diretor de protocolo. Eu gostaria de anunciar a presença, né, do nosso palestrante, professor Miguel Padilha, com o tema da palestra Cuidados na Prevenção e Tratamento do Glaucoma. Gostaria também de registrar as presenças das convidadas Andréa Góes, Evelyn Góes, que sempre estão nos prestigiando, nos dando aquele apoio na nossa reunião. São muito bem-vindas sempre. Então, a todos, uma boa reunião. Eu devolvo a palavra ao nosso presidente para dar continuidade. Obrigado, companheiro Luciano. É com satisfação aqui que nós estamos todos reunidos em mais uma reunião ordinária nossa. Boa noite, Fernando, chegando agora. Bom, eu abro aí o espaço para quem quiser fazer uma comunicação e eu vou fazer a primeira, que nós já estamos combinados para nós fazer a nossa reunião para a semana que vem, essas duas últimas, né? A semana que vem a outra presencial, né? Com Cláudio Cunhavalli, a gente já deixou tudo alinhavado lá no Paissandu, tá bom, gente? Com todo o protocolo de segurança, tudo direitinho, tudo certinho. Então, para a semana que vem e a outra, que nós, inclusive, a última, a gente vai ter companheiros, né? Mais posses de outro, acho que 2, se não me engano, né? Que vão entrar, 1 ou 2. E para a última que a gente faça essa posse, faça o companheirismo e tudo, né? Que a gente já chega na última semana de novembro e praticamente entrando em dezembro aí mais 2 reuniões a gente entra em recesso, tá bom? Esse é o comunicado que eu tenho para fazer para vocês. Então, semana que vem e a outra a gente vai fazer essa experiência dessas 2 reuniões para ver como é que vai ser e, consequentemente, a gente vai dar continuidade. Depois vamos todos fazer uma votação, o que é que acha, se faz uma presencial e a outra virtual, para a gente poder, como é que se diz, agradar a todos e que a gente continue com a nossa presença, a nossa reunião aí, todos participando. Bom, eu abro espaço agora para mais alguém, se queira fazer a comunicação, falar alguma coisa. Gostaria de fazer uma comunicação. Posso falar? Por favor, Robert. Boa noite, companheiros. Na tribuna virtual aqui, Robert Barbosa, classificação, construções e reforma sustentável. E o meu comunicado hoje, eu gostaria apenas de compartilhar com o companheiro Monjardim, que eu peço também que use da palavra comigo aqui no período das comunicações, de registrar a nossa entrega ontem, oficial, das 10 bicicletas que o clube, através do nosso presidente Marcos Araújo, se empenhou grandiosamente, junto com o Luciano Lunardelli, junto com a BOL, enfim, todos aqueles que abrilhantaram essa doação. E ontem, lá no campo de golfe olímpico, foi o lançamento do Carioca Business, que é agora o almoço do empresário carioca. Foi uma festa linda, mais de 100 pessoas, as maiores autoridades municipais, estaduais do Rio de Janeiro e também até veio gente de outros estados, e o Rotary, né, participando do Ipanema Presente. Queria até compartilhar nesse período, pedir ao companheiro Monjardim
que também fizesse aí, por favor, Monjardim, um breve relato, você como presidente do CDL do Estado, né, e responsável pelo Carioca Business, e que abrilhantou o Rotary de Ipanema, um companheiro tão novo, fazendo lá uma bicicleta cenográfica, montando toda a estrutura, e que, com certeza, o Rotary de Ipanema, mais uma vez, marcou presença, com a presença lá do Cláudio Cunhavale, que foi lindo estar com o Cláudio lá em conjunto, o Marcos Araújo também, podendo representar o Ipanema. Por favor, companheiro Monjardim, gostaria que você só desse aí também uma pincelada nesse período das comunicações aqui para nos informar como é que foi o evento, aí, o sucesso que até agora está sendo alcançado. Meu querido companheiro Robert, eu falei um pouquinho antes de você entrar que o privilégio de hoje ser companheiro do Rotary Ipanema é uma dádiva que eu tenho da amizade de privilégio, essa inspiração, esse trabalho que nós temos feito aqui. Nós aproveitamos ontem para fazer essa entrega lá, que foi entregue pelo nosso presidente Marcos e pelo companheiro Cláudio da Cunha Vale, dentro do nosso evento do SPC, do spcrio.com, que é o Carioca Business, que vai acontecer agora todos os meses. O próximo almoço, inclusive em dezembro, fará uma homenagem ao empresário Luciano Hang, e foi um sucesso lá, porque primeiro, o almoço, o evento, trouxe várias autoridades governamentais, secretários, subsecretários, chefes de gabinete. O secretário de Estado do governo, de Estado de Governo, ficou muito feliz com a homenagem que recebeu e com a entrega das bicicletas ao projeto Ipanema Presente, porque hoje o Segurança Presente como um projeto geral do Estado é uma das vitrines do governo do Estado de sucesso na segurança pública, e vários empresários de porte, lideranças empresariais de várias outras entidades empresariais estiveram presentes. Nosso querido Paulo Protásio, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é hoje a autoridade de desenvolvimento sustentável do Estado, responsável pelos festejos do bicentenário da República, nomeado pelo governador. Tivemos lá várias outras autoridades, a Câmara de Comércio Brasil-China, lideranças empresariais de várias entidades, e foi um sucesso porque quem fechou com chave de ouro o evento foi o nosso presidente Marcos e o Cláudio da Cunha Vale, entregando uma bicicleta cenográfica, porque como nós não podíamos botar dentro do restaurante as 10 bicicletas, nós botamos elas em exposição na entrada do evento, do campo de golfe, e que já chamou a atenção de todo mundo, que tinha lá o banner com as logos da Associação de Moradores de Ipanema e do Rotary, e todo mundo se perguntando o que era aquilo, o que são aquelas bicicletas. E, no final, a entrega, nós fizemos igual aqueles programas de auditório que vai entregar o checão, nós fizemos a entrega da bicicleta cenográfica lá, com o Marcos, o Cláudio da Cunha Vale, e hoje isso foi noticiado nos principais jornais hoje da cidade, várias colunas sociais, a Tribuna da Imprensa, o Barra Legal, então fizeram esse noticiário. Isso teve uma repercussão em todo o policiamento dos projetos Segurança Presente e inspirou, inclusive, os companheiros do Rotary Copacabana, que procuraram de manhã o Robert. Aí a Cleonice me ligou, vamos fazer uma palestra semana que vem explicando aos companheiros o que é o projeto Segurança Presente, e o Rotary de Copacabana vai se ombrear para fazer a mesma colaboração ao Copacabana Presente, ajudando também os policiais lá do Copacabana Presente. E, acima de tudo, eu achei muito interessante, por quê? Porque o Rotary é um clube de serviços originariamente formado por empresários. E a gente fazer uma atividade dessa dentro de um evento empresarial é uma coisa que pegou muito bem, ficou muito bacana. E está tendo repercussão até hoje.
As autoridades presentes, todas publicaram, repercutiram isso nas suas redes sociais, Instagram, e maior parte do sucesso da organização do evento, eu não poderia deixar de agradecer também ao meu querido companheiro Robert, que foi o embaixador, o anfitrião, o mestre de cerimônias do evento, e espetacular. Então, muito obrigado a todos, os companheiros que colaboraram, que fizeram isso, e a alegria também que eu vi, que me mandaram ontem das fotos dos policiais recebendo as bicicletas lá na base, é muito bacana, porque eles estavam trabalhando com meia dúzia de bicicletas quebradas e receberam ontem 10 novinhas. Vou colocar aqui no vídeo, na tela, as fotos, tá? Ah, que bom, Antônio. Boa ideia, boa ideia. Isso. Então, a nossa bicicleta, essa bicicleta virtual bolada aí pelo nosso companheiro Monjardim, eu fiquei assim, um jeito de levá-la lá para o Paysandu, essa bicicleta, e deixar lá um pouquinho com a gente lá. Está guardadinha. É isso aí, vamos depois pensar nisso, tá bom? Robert. Oi, companheiro. Oi, você poderia falar também daquela festa de segunda-feira, que foi da reunião de trabalho do Projeto Sorriso, né? Ah, sim. Sim, a reunião que nós tivemos, é verdade. Isso. Fala aí, Marcos. Nós na presidente. Segunda-feira... a segunda-feira foi uma noite agradabilíssima também. O Márcio Sorezini ofereceu, né, a sua casa para que nós lá nos encontrássemos e conversássemos todos, né, com o Altair, enfim, o embaixador da Espanha esteve lá, Robert, eu, Camila, a Aline. Se eu estiver esquecendo de mais alguém, que com certeza eu estou, né, Robert? Você me ajuda. Márcia Tinoco, Carlos Monjardim. Monjardim, nossa! Norma. Como é que eu vou esquecer do Monjardim? Norma. Então, Norma, a gente teve bastante presença, foi uma noite agradável. A conversa e a reunião teve um transcorrer muito bom de tentarmos organizarmos esse projeto Sorriso. O Altair já está à frente disso, deixando bem alinhavado aí o desenrolar desse projeto, que vai ser muito bacana. Tá? Foi uma noite ótima, tivemos um companheirismo maravilhoso, estendeu agradecimento ao Márcio Sorezini, quando assim que ele puder, ele acessar essa reunião, junto com a namorada dele. Foi uma noite muito bacana, com o Robert abrindo a reunião, como sempre, abrilhantando com a sua dicção, com a sua voz bacana, e a gente deu início à reunião, com a Camila também falando a respeito desde o começo do projeto, né? E assim o desenrolar da reunião foi muito bacana. O Altair também, dizendo como presidente do CRO, o que ele tem feito, o que pretende fazer, com a ajuda do SESC, né, que nós vamos ter. Vai ser, se não me engano, no dia 18 de dezembro, né, Robert? Né, Monjardim? Agora, só para me ajudar aí. Isso, de 18 de dezembro, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no campo do Flamengo. E vai estar lá o CRO, Conselho Regional de Odontologia, o CREMED, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o COREM, que é o Conselho de Enfermagem, a FEComércio, através do SESC, SENAC, e o Rotary Clube de Ipanema. E a gente também vai, com certeza, lá, até ontem falava com o Major Curvelo, em Monjardim, ele vai botar lá uma tendinha do Ipanema presente, quer dizer, vamos... Então, a Camila, nos próximos dias aí, vai dar as diretrizes para que todos os companheiros que puderem voluntariamente fazer o que todos os anos a gente faz na clínica da Camila, só que, em vez de ser na clínica, vai ser nos caminhões odontológicos que o SESC vai levar lá para o Ninho do Urubu. É isso. Isso aí. Inclusive, o Monjardim vai botar um balcão também, né, Monjardim? Do SPC. Do SPC, tudo direitinho, as pessoas tentarem resolver algumas das suas questões, das suas pendências. Ele também vai dar toda essa assessoria àquele pessoal que estiver precisando e precisar de uma orientação. Se Deus quiser, vai ser ótimo, se Deus quiser. E contando com a presença aí dos companheiros que queiram a comparecer e abrilhantar mais aí esse evento nosso de final de ano. Bom,
Eu passo agora, que já estamos já um pouquinho adiantado, a palavra ao meu querido Hélio Copperman, né, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante, o professor Miguel Padilha. Hélio, por favor, esteja à vontade. Boa noite a todos. E hoje temos o prazer de receber o professor Miguel Padilha, meu confrade de uma das mais importantes academias de medicina do Brasil, que é a Academia de Medicina do Rio de Janeiro. O professor Miguel Padilha, além de ser confrade na academia, nosso companheiro também de Rotary Club. O professor Padilha é membro honorário do Rotary Club Copacabana. Então, nós estamos recebendo um irmão aqui de Rotary aqui para a nossa conferência hoje. O professor Miguel Padilha já fez uma palestra sobre catarata lá no Rotary Club, por mim convidado lá no Rotary Club Copacabana, e hoje vai nos trazer sobre outro assunto muito importante da oftalmologia, muito interessante, principalmente na prevenção, e é um prazer em recebê-lo aqui, porque o Padilha, além de ser também meu companheiro aqui no Rotary e também na academia, foi meu médico também, além do médico do Abol, foi meu médico também quem me operou a catarata, que hoje enxergo até através da parede. Está ótimo. Agora, o currículo vou chamar de meu amigo Padilha, é muito extenso. É um currículo que eu vou procurar resumir, porque se fosse falar sobre o currículo, nós ficaríamos aqui, essa reunião hoje, mais outras duas, né, para apresentar todo o currículo do professor Padilha. Eu vou tentar, dentro desse resumo, dar uma ideia do resto, né, dentro do próprio resumo. O professor Padilha foi formado pela Faculdade Nacional de Medicina em 1972 e com o título de especialização pela AMD em 1974. Fez curso de especialização nos Estados Unidos, em Nova York, que é emulsificação e implante intraoculares, em Nova York, com o Dr. Charles Kellman, que foi o próprio inventor do processo, né? Foi criador do processo. E o Padilha foi seu continuador, né? E trazendo pioneiramente esse processo para o Brasil. Também esteve lá no Johnson's Hospital com o Dr. Robert Sinkey, e trazendo aqui para o Brasil, foi um dos pioneiros aqui na América Latina da divulgação dessas novas técnicas, não só no Brasil, como em vários países da América Latina. Em 1978, realizou o primeiro implante flexível de cristalina artificial de câmara posterior na América Latina. Ex-professor titular de oftalmologia da Faculdade de Medicina de Volta Redonda, professor do curso de oftalmologia da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, em convênio com a Universidade Estácio de Sá. Autor e apresentador de diversos trabalhos e publicações também escritas. E o seu livro, Catarata, apresenta-se como o melhor livro didático da área. Os seus trabalhos tiveram uma repercussão em toda a América Latina. É membro titular emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, professor de mais de 90, proferiu mais de 900 conferências em congressos no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Equador, Colômbia, Espanha, Itália, Japão, Emirados Árabes. E realizou cirurgias dentro de vários congressos, não só no Brasil, como na Argentina, no Chile, no México, Portugal, ensinando as novas técnicas de lentes intraoculares nesses países. Padilha é uma honra da nossa classe médica brasileira e um exemplo para o mundo.
e é considerado um dos maiores oftalmologistas do Brasil e, quiçá, também do mundo. Sem mais delongas, porque eu acho que nesse resumo eu consegui colocar uma ideia do que é esse currículo. Se a gente for desenvolver, levaríamos 2 ou 3 sessões. Senhor presidente, para passar a palavra ao professor Padilha para começar sua conferência. Por favor, professor, esteja à vontade para iniciar a sua palestra. O seu microfone está fechado. Vê se... Pronto. Agora Estamos sim. O som está bom? Estão escutando bem? Está ótimo, está tudo certinho. Obrigado, presidente Marcos Araújo, por essa oportunidade de estar aqui essa noite com vocês. Obrigado, Hélio Koppelmann, por essa apresentação. E quando você estava fazendo, eu estava aqui retrospectivamente falando, meu Deus, como coube tanta coisa ao longo da minha vida. Até eu, realmente impressionado e comovido, porque realmente eu fico muito orgulhoso de ter participado de toda essa história para o país e para a América Latina, principalmente. Mas esta noite eu vou me dedicar a falar, então, dessa doença, glaucoma. Vamos, então, aqui ver se... Antônio... Pois não, professor. Eu já estou aqui na tela, abrindo aqui para mim, e agora vamos para o sharing, né? Mas aonde que foi parar o... Screen, embaixo, no rodapé. Espera aí, acho que é aqui. Pronto. Estou lá, estou chegando. Não transferiu? Por quê? Vamos lá novamente. Aqui está, desculpe aí. Com todo o tempo. Hein? Pode abrir sua palestra, professor, e clicar no... escolher o PowerPoint. PowerPoint já está na minha tela. E agora eu volto aqui. Volte no Share Screen e visualiza aí na pop-up que vai aparecer a imagem da sua palestra. Bom, um minutinho, me perdoem aqui, porque... Espera um minutinho. Sharing está aqui. E share. Interessante. O PowerPoint não aparece. Aparece a minha tela de trabalho. Professor, tem que escolher aqui embaixo o seu PowerPoint. Ó. Clica nele aí. Isso, olha ele aí. Apareceu? Apareceu. Agora é só maximizar a tela dele. Apareceu uma tela aqui que não tem nada a ver com a minha palestra. Clica aí onde está 19 graus. Isso. Está aí ou não? Agora sim. Tá. Vamos lá. Sumiu. Agora sumiu para nós dois. Pode fechar essa janela, professor? Fecha essa janela desse navegador aí, no X aí em cima, por favor. Isso. Pronto. Aqui estamos. E agora amplia a tela. Vocês... À direita. Pronto, será? Ok, estamos vendo. Perfeito. Vendo? Ok. Se eu ponho isso aqui... Pronto. Estão ok? A imagem apareceu finalmente? Ótimo. Ok, Cristo Redentor lindo e o Pão de Açúcar. Isso aí. Ok, Antônio? Estamos ok? Antônio? Pode seguir em frente, está tudo certo. Está ok? Ok. Está aparecendo aqui para nós, tá? Encheu a tela aí? Tá perfeitamente. Pode começar a sua dissertação. Ótimo. Então, nós vamos falar, então, sobre glaucoma, prevenção e entendimento do glaucoma. Eu acho conveniente a gente fazer
4 perguntas que eu acho fundamentais para o entendimento desse tema, que eu considero extremamente importante. Primeiro, como funciona o sistema visual? É interessante porque o globo ocular, na verdade, funciona como se fosse uma máquina fotográfica. Nós temos um conjunto de lentes, que são a córnea e o cristalino, que aparece no interior do olho como uma lente. Tanto a córnea quanto o cristalino, eles têm a capacidade exatamente de trazer os feixes de raios paralelos que vêm do mundo externo e jogá-los sobre a retina. A retina é toda essa estrutura cor-de-rosa. Bacana, Beto. Você que está com glaucoma aí, ó. Perdão? Perdão? Pode continuar. Então, a luz, vamos voltar um passo atrás, a visão é consequência de ter luz no ambiente. Ou seja, nós precisamos ter um ambiente, um mínimo iluminado para que o olho possa captar feixes luminosos, transmiti-los à retina, e esses impulsos luminosos na retina, eles fazem uma modificação, se transformam em impulsos elétricos e, através da estrutura chamada nervo óptico, vão para o cérebro, onde, então, sim, a imagem se processa. Aqui nós podemos ver frontalmente, primeiro, a córnea. A córnea nada mais é como se fosse o vidro do relógio. A córnea é absolutamente transparente. Depois nós temos uma estrutura central, através da íris, que se chama pupila. Então, a pupila nada mais é do que uma janela que permite a passagem dos feixes luminosos entrando no interior, então, do globo ocular. É aquela parte pretinha que os como é que se diz? Os que escrevem poesias, né? Os poetas, traduzem como sendo a janela da alma. Então, vocês estão vendo aqui nesse desenho que a figura do A, por exemplo, ela entra pela córnea e pelo cristalino, vão sobre a retina, e sobre a retina existem milhões de células especiais, chamadas células fotorreceptoras, que têm a capacidade de transformar um impulso luminoso em impulso elétrico. E esse impulso elétrico ele percorre todo o nervo óptico e chega no cérebro, e no cérebro se inverte, ou seja, ela fica na posição normal, e dessa maneira se processa o fenômeno visual. Ou seja, se houver qualquer trauma no cérebro atingindo esta área aqui do cérebro, o indivíduo perderá a visão. Ou seja, o globo ocular está conseguindo captar imagens. Imagens essas que, na verdade, são impulsos luminosos. Mas o sinal não é transmitido ao cérebro, onde se processa verdadeiramente a visão. Aqui apenas dando, de novo, essa transmissão da imagem, e ela percorre todo esse nervo óptico, e lá atrás, no cérebro, se processa, então, a visão. Então, a pergunta que se faz, então, enxergar não ocorre dentro do olho? Isso é o que a maioria imagina. Não. O olho só capta a luz e transmite impulsos elétricos ao cérebro. Essas imagens, esses desenhos que mostram a imagem aqui desenhada na retina, ela, na verdade, isso não está ocorrendo, não é só impulso elétrico que é capaz de ser levado ao cérebro. Aí vem uma terceira grande pergunta: e exatamente o que é cegueira? Nós, oftalmologistas, aprendemos desde o final do século XVIII a basear a medida da acuidade visual numa escala chamada escala de Snellen. E essa é a maneira que nós temos
de nos comunicar com o mundo inteiro, seja aqui ou no Japão. Quando eu digo que o meu paciente tem uma visão de 20/20, isso significa que ele tem 100% de visão. 20/20 é uma escala adotada nos Estados Unidos. Na Europa, de modo geral, os médicos europeus usam a escala decimal. Então, em toda a comunidade europeia, eles falam 1, significa 100% de visão. 20/20 significa que o Snellen se baseou numa distância de 20 pés. Então, ele conseguiu estabelecer a menor distância entre 2 pontos que o olho seria capaz de identificar como 2 pontos. Um pouco mais próximos, aquelas imagens se fundem numa só. Então, nós não teríamos condições de medir esta visão. Então, a 20 pés, que é o padrão, ou seja, 6 metros, o indivíduo deve identificar essas letras as menores possíveis. Quando eu digo que o indivíduo tem uma visão 20/50, significa, em escala decimal, que ele tem 5/10 de visão, ou seja, ele só é capaz de ver letras maiores a 20 pés. Se eu pegar essas letras e levá-la para uma distância maior, de 50 pés, ele não consegue ver essas letras. Se eu digo que um indivíduo tem uma visão de 20/200, então isso significa 1/10 lá na Europa, da maneira como eles interpretam. Ou seja, entre 20/70 e 20/200, esses indivíduos são considerados portadores de baixa visão. E, nessa situação, nós temos hoje uma estimativa que mais de 5 milhões de brasileiros sofrem de baixa visão. Se o indivíduo se diz com 20/400, isso legalmente é considerado um indivíduo cego. Ele ainda tem alguma visão, mas é muito pouca. Ou seja, esta visão que eu estou mostrando aqui para vocês, se eu pegar esse cartaz com esse tamanho e levar para 400 pés de distância, o indivíduo normal é capaz de identificar. Um indivíduo com baixa de visão, ele não vai conseguir levar ou entender estas letras ou ler essas letras se elas forem levadas para essa distância de 400 pés. E aí isso aí dá motivo a muita discussão. Numa Olimpíada de alguns anos atrás, a Globo me entrevistou a respeito de um arqueiro que ganhou o campeonato com lançamento de flecha e diziam que esse esportista, nesse tipo de prática de esporte, ele era cego. E aí todo mundo imaginou que ele não deveria estar enxergando nada. Então, como era possível? A interpretação que eu dei para a Globo foi exatamente essa. Ele não deve ser cego no sentido de não ter visão nenhuma, porque quando a pessoa não enxerga absolutamente nada, nem consegue visualizar a luz, ele é um amaurótico. Então, esse esportista, ele não era amaurótico. Ele, por algum motivo, ele conseguiu desenvolver, talvez, uma visão periférica e, com isso, ele conseguiu ganhar aquele campeonato. Mas acredita-se que no Brasil hoje tem um pouco mais de 2 milhões de brasileiros que têm realmente uma visão pior que 20/400 e, portanto, são considerados cegas. E quais são as grandes causas de cegueira? No mundo inteiro, a causa número 1 de cegueira é catarata, mas essa é uma visão que ele pode recuperar operando. Basta operar essa catarata e, se ele não tiver nenhuma outra patologia associada, pode-se reverter essa cegueira, essa perda de visão, e ele pode voltar a enxergar. Glaucoma, não. Glaucoma tem uma outra percepção. É uma doença muito séria, porque se essa doença não é diagnosticada a tempo e ela vai paulatinamente trazendo danos ao nervo óptico, então ela passa irreversível.
Temos em terceira posição a retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade vem em quarto lugar e o trauma. Rapidamente, apenas para falar da catarata, a catarata é uma opacificação daquele cristalino que eu citei lá no início. É essa lente situada dentro do olho que impede a penetração, a entrada do feixe luminoso e leva, então, a uma cegueira reversível. É muito comum em pessoas acima dos 60 anos, poderíamos dizer que 60% das pessoas nessa faixa etária podem estar desenvolvendo um grau de opacificação do cristalino. A partir dos 80 anos, essa incidência aumenta, chegando quase a 100%. E aí a solução é a cirurgia desta catarata, e só para vocês terem uma ideia em números, só nos Estados Unidos, em 2019, foram realizadas pouco mais de 3.500.000 cirurgias. Aqui nós temos, na imagem superior, um olho normal. Um olho normal, então, ele enxerga bem aquela imagem lá daquela construção. A catarata é a opacificação daquela lente. Aí nós estamos com uma pupila, aquela janela da alma dos poetas, dilatada, medicamentosa, para a gente poder, então, ver essa opacificação esbranquiçada, mas nem sempre a pessoa apresenta esse tipo de opacificação. Nem sempre. A gente não consegue ver, a não ser através de equipamentos no microscópio. Então, essa opacificação impede que esse paciente veja nítido aquela construção. Uma outra manifestação da catarata, ela vai perturbando a percepção de cores. Os pacientes vão perdendo a capacidade de identificar muito bem as cores e chega a um ponto que não vê nem mais o barco, nem mais o céu. Também a catarata pode produzir esses efeitos luminosos chamados glare, é o paciente que dirige à noite e é perturbado pela percepção de feixes luminosos dos automóveis que vêm em sentido contrário, e aí, no caso, a única solução é a remoção desta catarata, e daí o amigo Koppelman ter dito da facoemulsificação, que é um método que revolucionou totalmente a cirurgia da catarata, permitindo ao paciente ter alta imediata do hospital e já em 3, 4 dias podendo voltar a exercer suas atividades, inclusive com a substituição desta lente que foi removida, era uma lente que estava opaca, colocando-se, então, um cristalino artificial. Hoje existem dezenas de modelos sobre estas lentes, não seria o motivo desta aula. Agora sim que fizemos, então vamos entrar no glaucoma. A Organização Mundial de Saúde estima em 80 milhões de pessoas em todo o mundo portadoras de glaucoma. No Brasil, a estimativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é em torno de 2% da população é portadora de glaucoma, e ela afeta mais o grupo etário na 4ª década em diante. Mas ela pode ocorrer em qualquer idade, inclusive na forma congênita. Existem crianças que já nascem com o glaucoma congênito. É importante os pais, o pediatra, estarem atentos a algumas manifestações desse glaucoma congênito. Também tem um caráter hereditário, ou seja, na família temos que pesquisar. Meu pai teve, minha mãe teve, e se do lado materno e do lado paterno existem parentes portadores de glaucoma, isto aumenta muito a incidência, a possibilidade de filhos, netos desenvolverem um glaucoma. Então, é importante checar em qualquer idade, até mesmo na adolescência, se existe na família casos de glaucoma, se essa criança ou esse jovem também não herdou, né? Os exames periódicos se impõem. A doença é mais comum nas pessoas afrodescendentes, nos altos míopes. Tem que estar muito atento nos diabéticos
e quem usa muito corticoide, principalmente na forma de colírio ou spray. Esses sprays que as pessoas usam de rotina para poder tratar de alergias, né? Que são portadores de uma série de doenças de origem alérgica e tem rinite alérgica e ficam usando spray à base de corticoide, tem que ler a bula e tomar conhecimento se são portadores da possibilidade de desenvolver o glaucoma e não usarem esses colírios. Mas o glaucoma, sumarizando de uma maneira bastante simplista, nós temos dentro do olho uma estrutura, eu não vou me deter muito nesses nomes, mas é o corpo ciliar, onde durante 24 horas esse líquido é um chamado humor aquoso. Ele está sendo produzido 24 horas por dia, eu costumo dizer, é como se fosse uma fonte que está 24 horas produzindo um líquido. Esse líquido tem a função de nutrir, não é? O cristalino, essa lente que está aqui por trás da íris, e também nutrir a córnea, que são duas estruturas que são avasculares. Então, elas não são dotadas de vasos, são os vasos que nutrem as nossas células. Mas, no caso do olho, tanto o cristalino quanto a córnea, eles não têm essa estrutura vascular. Então, eles precisam do humor aquoso para que haja uma nutrição dessas duas estruturas e, logo depois, esse líquido, esse humor aquoso, ele começa a ser drenado, não é? Por uma estrutura aqui, bem no ângulo entre a íris e a córnea. Vamos lá, eu acho que eu estou voltando. Me perdoem. Então, esse humor aquoso é drenado por essa região, não é? Aqui, bem inferiormente, e dessa maneira ele escoa. Então, dessa maneira, um indivíduo que tem a pressão ocular normal, nós temos um equipamento para tirar esta pressão, ela gira em torno entre 15 a 17 milímetros de mercúrio, e não tem nada a ver com a pressão arterial. Os tipos de glaucoma, basicamente, se dividem em dois tipos. É lógico, tem outras classificações, mas vamos fixar dois tipos. É o chamado glaucoma crônico de ângulo aberto, ou glaucoma crônico simples. Este é o mais comum. E o grande problema do glaucoma é que ela é uma doença totalmente insidiosa, sorrateira. Ela dificilmente dá alguma manifestação. No máximo, alguns pacientes nos procuram apenas se queixando: doutor, eu vivo com uma dor aqui na região do supercílio. E outros nos procuram porque, ao olhar para as lâmpadas dos postes, eles notam como se fossem auras, halos em torno destas lâmpadas. Então, isso pode, eventualmente, ser um sinal de glaucoma, mas isso não é comum. Já no glaucoma de ângulo estreito ou fechado, ele não costuma ter sinal nenhum. É simplesmente a região por onde o líquido se escoa, e ele se escoa com muita dificuldade. E, de repente, sem mais nem menos, esse ângulo pode fechar abruptamente e a pressão sobe. De 15 vai a 20, 40, 60 milímetros de mercúrio. Aí sim, o olho começa a ficar muito vermelho, o indivíduo entra em crise de glaucoma e tem que ser atendido de maneira emergencial. Então, aqui repetindo, a pressão nessa situação de ângulo aberto ou glaucoma de ângulo aberto, essa pressão vai subindo, subindo, e o que acontece é que esta pressão elevada ela se transmite para toda a estrutura ocular, mas existe um ponto extremamente vamos dizer, mais vulnerável, que é lá atrás, onde existe um nervo óptico. Ali, a pressão, então, começa a provocar danos nesse nervo óptico, enquanto que no resto
do globo ocular, a esclera é uma estrutura muito resistente, então ela suporta esta pressão. Mas onde está o nervo óptico, ali o glaucoma começa a produzir danos. Então, essa região é extremamente sensível. Aqui mostrando o fluxo do humor aquoso, mostrando o ângulo aqui, onde o ângulo está aberto, então o fluxo é livre, mas à direita, aquela região do ângulo ali entre a íris e a córnea, o ângulo é muito estreito, então a pressão, o líquido não consegue escoar por ali. Esse aqui é para apenas mostrar um fundo de olho normal. Nós, oftalmologistas, temos o acesso a essa estrutura e podemos, então, ali onde está a letrinha P, é a papila do nervo óptico, e vocês veem que está com a coloração, vamos dizer, normal, os vasos, tanto arteriais quanto venosos, estão com aspecto normal. M é a mácula, é a região responsável pela visão central. Temos C de cruzamentos, A seriam as arteríolas, então, aí estão, e o V são a rede venosa, então aí está um aspecto normal. Mas no glaucoma, ali está a cabeça do nervo óptico, normal, mas à direita, essa mesma cabeça do nervo óptico começa a desenhar o que nós chamamos de escavação. É uma escavação glaucomatosa, produzindo, portanto, pelo aumento da pressão ocular, que danifica essa estrutura. Embaixo, à esquerda, nós temos um campo visual normal e, à direita, um campo visual extremamente alterado. Esse é o grande dano que o glaucoma produz. Então, nós temos que medir a pressão, esse é o equipamento que nos permite tocar com ele no olho. Muitas pessoas detestam fazer esse tipo de exame, mas isso é feito com anestesia tópica, então não dói, não incomoda, e dessa maneira, com esse tonômetro, nós conseguimos medir a acuidade visual. Aqui, esse nervo óptico, agora acho que vocês já estão entendendo um pouquinho de anatomia do globo ocular, espero. Ali já se vê um nervo óptico meio diferente. Ele apresenta uma certa palidez e nós estamos vendo que os vasos estão um pouco afastados para a direita. Então, isso aí já pode significar uma alteração de nervo óptico derivado de um glaucoma. Com certeza deve ser, mas nós temos que pesquisar isso com bastante paciência, porque o problema da doença é que ela leva anos, ela vai progressivamente danificando esse nervo óptico. Vejam, o início de um glaucoma, 7 anos depois, aquela escavação do nervo óptico está aumentando, 9 anos depois já destruiu. Então, esse é o grande temor que temos quando um paciente não é avisado, não tem consciência e não está sentindo nada. Eu não vou oftalmologista, não sinto nada, a minha visão é ótima, não é? Mas, muitas das vezes, os pacientes só nos procuram já em fase avançada, quando o glaucoma já danificou o nervo óptico a tal ponto que já produziu uma escavação extremamente grave, mas é bom alertar que nem sempre uma grande escavação pode significar glaucoma. Eu tenho alguns pacientes, inclusive alguns jovens, que nos procuram. Eu fui a um colega seu, ele disse que eu estou com glaucoma. A gente examina e, assim, num primeiro momento, a gente entende que deve ser um glaucoma, mas aí a gente começa a analisar, fazendo uma série de exames, e chegamos à conclusão que não é bem assim. Na verdade, é a cabeça do nervo óptico que é maior, e é normal que alguns tenham, e aí a pessoa perde a realidade da mensuração dessa escavação. Aí nós temos que fazer o exame de uma tomografia desse nervo óptico, que permite avaliar com bastante exatidão se esse nervo está ou não está danificado. Aqui mostrando um dos exames que a gente faz,
E são exames que a gente tem que repetir com uma certa periodicidade, aqui mostrando um glaucoma em fase inicial. Essas manchas escuras dentro desse exame chamado campimetria mostram essas zonas que significam já que esse paciente está perdendo visão. Aí ele volta 2, 3, 4 anos depois, o glaucoma já começou a piorar, já temos um campo visual com uma fase moderada, e aqui já é um campo visual bastante avançado. Nessa situação, aí sim os pacientes nos procuram, eu tenho vários casos de pacientes que começam a esbarrar numa cadeira do lado, esbarram numa pessoa, está dirigindo o automóvel, quebra o retrovisor da direita ou da esquerda, porque ele não está vendo, não está enxergando. E aí a progressão numa imagem real, né? A visão desse trem, e à medida que vai perdendo e começa a perder pela periferia até chegar a um ponto extremamente grave. Então, nós temos que saber diferenciar um verdadeiro glaucoma de falsos alarmes. E o tratamento se baseia no tratamento clínico, com drogas, que a gente começamos com drogas, vamos dizer, light, drogas suaves, e se a pressão não está sendo controlada, nós temos que ir aumentando a potência desses medicamentos. É uma doença que ela é para o resto da vida. Não existe cura para o glaucoma, a gente não cura o glaucoma, a gente trata, que nem se trata o hipertenso, que nem tratamos o diabético. Então, a pessoa tem que controlar essa doença, lamentavelmente, por toda a vida. Se os medicamentos não surtem efeito, então nós temos que lançar mão do laser. Existem 2 tipos de laser com o qual nós podemos controlar o glaucoma. Se também não funciona, partimos para cirurgias. Tem 2 cirurgias, das quais a trabeculectomia é a rainha-mãe. Em todo o mundo se pratica a trabeculectomia, e se o negócio continua grave, podemos implantar válvulas para controlar esta pressão, e se finalmente nada disso funciona, aí nós temos que partir para um tratamento radical, fazendo uma fotocoagulação de todo aquele corpo ciliar, ou seja, temos que destruir quase toda a fonte para secar quase toda aquela fonte para baixar esta pressão. Então, é isso aí. Quando os recursos clínicos falham, partir para a cirurgia. Mas sempre essa cirurgia tem que ser muito bem avaliada, porque existem riscos, né? O que nós sabemos é que 80% desses casos operados ficam livres dos colírios, pelo menos por alguns anos. Em média, 5 a 6 anos, essa cirurgia pode funcionar muito bem, e depois disso a doença pode começar a se manifestar de novo. 15% depois de operado ainda necessitam manter algum colírio, e 5% necessitam uma nova cirurgia em pouco tempo. Um grande avanço que nós estamos experimentando atualmente, ao invés de fazer a trabeculectomia de uma forma mais precoce, nós implantarmos esses minúsculos stents. Aí vocês veem na ponta do dedo, a gente não consegue quase nem ver a olho nu, a não ser com o microscópio. Nós, através do microscópio, conseguimos vê-lo, e aí nós podemos, então, aqui a cirurgia, eu precisaria clicar na tela, mas a setinha sumiu. Ah, Deus meu. Aqui eu não estou conseguindo abrir aqui a mão. Alguma coisa me impede. Bom, mas não vamos nos... O fato é o seguinte, esse stent ele é colocado exatamente naquele ângulo ciliar, de tal maneira que o líquido excessivo passa por dentro dele e sai no lúmen, aqui já na região vascularizada. Dessa maneira, permitindo essa drenagem desse líquido. Vou tentar mais... Oi, vamos tentar mais uma vez. Aqui. Oi, mas quando eu passo a seta, ocorre isso aí. Opa!
alguma coisa me impede de rodar esse filme. Ele é extremamente didático. Bom, é uma pena, mas vamos em frente. Eu espero ter passado para vocês uma noção do que é a doença, os cuidados que temos que ter, as soluções que existem e, principalmente, a informação de que o glaucoma não é uma doença que a pessoa usou o colírio por um determinado período, eu vou ao doutor, ele diz que a pressão está ótima, aí pronto, ele para de pingar o colírio, some, volta 4 anos, 3 anos depois, dizendo que a visão piorou muito. Então, cometeu um grave pecado. Ou então operou, acha que está curado e some outra vez. Então, são problemas que a gente tem que alertar a população, que não é bem assim. Então, eu só vou tocar no assunto da retinopatia diabética, que é a 4ª causa de cegueira. Tem muitos pacientes portadores de diabetes que não chegam a desenvolver a retinopatia diabética, mas tem um percentual de em torno de 10% a 15% portadores de diabetes que acabam desenvolvendo a manifestação da doença dentro dos olhos, e aqui mostrando um olho normal, o nervo óptico normal, e aqui a doença em que existem alterações da rede vascular da retina que podem propiciar o aparecimento de microaneurismas. Então, esses aneurismas têm uma tendência de se romper e sangrar dentro do olho. Esse sangue se mistura com o vítreo e acaba levando aquilo que nós chamamos de uma retinopatia diabética proliferativa. E aí, nesse caso, quando chega a esse extremo de uma retinopatia proliferativa diabética, nós temos que realmente intervir de forma agressiva, fazendo uma vitrectomia destes olhos e fazendo um endolaser, fotocoagulação, para tentar salvar este olho e ainda permitir que esse paciente enxergue por algum tempo. Então, aqui estão algumas dessas alterações, inclusive podendo levar também ao glaucoma, essas retinopatias diabéticas, mas é importante que os pacientes diabéticos sejam monitorizados também através do exame de fundo de olho. E, finalmente, a 4ª, uma é o glaucoma, a 2ª é a catarata, a retinopatia diabética é a 3ª causa, e, finalmente, a degeneração macular. Hoje, infelizmente, ou felizmente, né, nós estamos nos tornando mais longevos. Então, é importante que um paciente com seus 70, 75 anos, 80, tenha um acompanhamento das condições da sua mácula, da sua retina, porque nessa fase etária dos 90, 95 anos, é muito comum os pacientes serem portadores de uma degeneração macular, que até uns 10 falava degeneração macular senil, mas dentro daquilo que se chama, ou se convencionou chamar de politicamente correto, você falar para um paciente que ele tinha degeneração macular senil, principalmente nos Estados Unidos, eles se sentiam muito ofendidos. Então, a comunidade oftalmológica resolveu suavizar esse termo e passamos a adotar degeneração macular relacionada à idade. Então, nos Estados Unidos, afetam mais de 10 milhões de pessoas acima dos 70 anos, e os fatores que influem o aparecimento são o hereditário, o alimento, o fumo e o sol. Nós que vivemos em país tropical, temos que redobrar o cuidado dos nossos olhos, usando sempre não só óculos com filtro ultravioleta, mas também óculos com filtro de luz azul. Nesses últimos 6, 7 anos, os pesquisadores conseguiram detectar que existe uma faixa muito estreita do espectro solar e que é dominada pelo feixe de radiação azul, e essa luz azul também pode, de alguma maneira, participar
de fomentar o aparecimento dessa degeneração macular. Então, é um conselho com relação a alimentos reduzir a ingestão quase que diária de carne. A carne vermelha contribui muito para a formação de oxidação dessas células fotorreceptoras. Então, temos que priorizar principalmente a ingestão de peixes e frangos. Isso é tão verdade que na Itália, na Sicília, as pessoas chegam aos 100 anos e lá não se vê muito a degeneração macular, da mesma maneira que no Japão. As populações que vivem mais próximas do mar e que ingerem mais peixes, se vê menos degeneração macular. Em comparação, Tóquio, onde era raro a degeneração macular há uns 30 anos atrás, a mudança de hábitos alimentares acabou levando a um aparecimento muito grande de degeneração macular relacionada à idade. Então, a presença de conservantes na alimentação, estamos chegando à conclusão que esses conservantes, anilina e outros tipos de preservativos alimentares, provavelmente devem ser tóxicos para a retina. E aí, no caso, é essa região central que vocês veem ali, o indivíduo vai perdendo essa visão central. Ele vê bem perifericamente, essa visão ele nunca vai perder, mas a área central, que é rica em cones, que são células que precisam de muita luz para poderem ver, ele vai perdendo a capacidade de poder enxergar a parte central. Ou seja, ele, ao tentar ver o que está exatamente em frente dele, ele vê uma mancha escura, ele vê o que está do lado, é exatamente ao contrário de quem tem glaucoma. O glaucoma perde a visão periférica, mas durante um longo período ele continua ainda vendo a parte central. Existem esses testes que a gente consegue monitorizar se um paciente está ou não desenvolvendo degeneração macular. Essa é uma tela chamada tela de Amsler, que ele está vendo o ponto preto central, ele consegue ver os quadradinhos muito bem, mas se de repente ele começa a ver distorções da visão como esta, ele olha para qualquer linha reta, num texto, nas linhas de um caderno, e ao invés de ver as linhas absolutamente retas, se ele percebe uma ondulação central, é bem provável que ele esteja iniciando a degeneração macular. Então, nós prescrevemos antioxidantes quando está em fase avançada na forma de degeneração macular molhada ou exudativa, porque existe uma outra forma que é chamada degeneração macular seca. Essa, infelizmente, não temos muito o que fazer, mas na forma exudativa nós temos como recurso fazer uma injeção dentro do olho, é chamada de injeção intravítrea de substâncias anti-angiogênicas, ou fazer fotocoagulação a laser, ou, eventualmente, nos Estados Unidos, naqueles casos muito graves, é feita uma cirurgia chamada translocação da retina. Bom, companheiros aqui do Rotary, esse simbolismo através dessa fotografia é apenas para dar a dimensão de como a visão é um órgão tão importante para nós todos. É claro que a audição, o paladar, o tato, todos os órgãos responsáveis pelos sentidos, pelos 5 sentidos, são importantes. Mas eu creio que é por isso que eu sempre me dediquei à oftalmologia, porque eu acho que, de todos os sentidos, a visão é o dom mais precioso. E é graças aos recursos hoje disponíveis, e cada vez estamos sendo mais rápidos em pesquisas, nós conseguimos, nesses últimos 50 anos, reduzir de uma maneira considerável as condições que levavam à cegueira. Hoje, por exemplo, a gente consegue ver muito menos pacientes glaucomatosos chegarem à cegueira, felizmente. A catarata também era um problema muito sério até a década de 60, 70. Então, hoje, graças
a farmacomultiplicação, os implantes intraoculares, o quadro mudou dramaticamente. Essas injeções antiangiogênicas também reduziu consideravelmente, além de muitos outros fatores que nós pudemos introduzir de reduzir essa situação. Muito obrigado, meu amigo Hélio, muito obrigado, Marcos, pela sua oportunidade de trazer isso aqui para vocês. Espero que esses conceitos médicos tenham sido muito úteis e desculpe se eu ultrapassei um pouquinho o tempo, ok? Obrigado, uma boa noite. Som? Não estou escutando, Marcos. Deixa eu tirar. Eu é que agradeço a sua palestra, que, no meu caso, me tirou algumas 2 ou 3 dúvidas que eu tinha. Foi excelente. Foi um prazer em tê-lo aqui. Espero que retorne outras vezes aí com o nosso companheiro Hélio Copperman para falar de mais outros assuntos com relação à visão. Eu abro espaço aqui a perguntas, viu, Luciano? Se alguém levantou a mãozinha aí, que queira fazer alguma pergunta. Eu tinha uma ou outra, mas, no caso, o professor Miguel Padilha, na sua palestra, já me tirou essas dúvidas, né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Então, vamos lá. Professor Miguel Padilha, meus parabéns, em primeiro lugar, pela excelente explanação didática e muito suave a sua palestra. Parabéns. Mas a minha pergunta meu pai foi diagnosticado uma ocasião... Luciano, perdão, você poderia aumentar um pouquinho mais o seu volume? É só aumentar um pouquinho mais o volume. Está dando para ouvir? Não? Agora sim. Melhorou muito, agora estou escutando bem. Não, então, em primeiro lugar, parabenizá-lo aí pela excelente explanação, pela excelente palestra, foi muito boa. Mas eu queria tirar uma dúvida. O meu pai, ele fez uma consulta uma vez e foi diagnosticado de um entupimento na carótida através de um exame de fundo do olho. O médico, na ocasião, um oftalmologista, que ele tinha ido para a rotina, detetou no fundo de olho um entupimento na carótida. Dá para o senhor me explicar isso exatamente? Se é possível realmente? Que nós achamos um espetáculo na ocasião. A carótida é o vaso que vem diretamente da aorta e ele, quando chega aqui na região próximo à região antero do ouvido, na região na frente do ouvido, praticamente esse vaso se bifurca. Um ramo vem diretamente para o olho, ou seja, aqueles vasos que eu mostrei dentro do olho que nutrem a retina, as estruturas intraoculares, principalmente a região da coroide, são ramos da carótida. E o outro ramo sobe, vai direto ao cérebro, onde também ele se ramifica para toda a região do cérebro. Portanto, a carótida apresenta placas de ateroma. Placas de ateroma significa aumento de colesterol, vamos simplificar dessa maneira. Então, existe uma situação que é muito conhecida, que, às vezes, placas desse ateroma se descolam, se soltam, e, às vezes, aquele fragmento ele vai boiando dentro da corrente sanguínea, algumas vezes ele sobe direto para o cérebro, e pode chegar em determinada região, onde o vaso vai se estreitando, e ele acaba, como se fosse uma rolha, entope determinado ponto e acaba podendo provocar o chamado acidente vascular cerebral isquêmico. Outras vezes, esse fragmento, ele, em vez de na região que sobe para o cérebro, ele pode tomar o caminho de ir para dentro do olho e pode provocar aquilo que nós chamamos de amaurose fugaz. A amaurose fugaz é uma situação de cegueira que pode durar de alguns segundos, basta que essa rolha ela se desintegre. Se ela se desintegrar rapidamente, aquela rolha, ela toda pulverizada, ela é
empurrada cada vez mais para frente, vai embora, né? Mas se ela ficar num determinado ponto dentro de uma das arteríolas, que são ramos da artéria central da retina, e ali ele ficar por muito tempo, ele pode provocar uma verdadeira anóxia de toda uma região e o indivíduo perde mesmo a visão. Mas a amaurose, de modo geral, essa cegueira, ela costuma ser, como o próprio nome, fugaz. Ela pode demorar realmente de alguns segundos até alguns minutos. Então, nós, oftalmologistas, se formos chamados para ver um paciente amaurose fugaz, nós podemos ver o fenômeno acontecendo na nossa frente através do exame de fundo de olho. Outras vezes, eles podem produzir também problemas de hemorragia, a chamada oclusão da artéria central da retina. Isso aí pode ser visto até 1, 2, 3 dias depois que aconteceu esse acidente vascular. Portanto, aconteceu isso com quem? Com você ou com um parente? Me perdoe? Não, foi com meu pai. Com seu pai, né? E o colega detectou que havia ocorrido um problema decorrente da carótida, entupimento na carótida. E carótida. foi investigado o problema da carótida? Foi sim, tinha 91% entupido, ele teve de obstrução, 91%. Então, espero que eu tenha explicado, desculpe a imagem da rolha, mas é exatamente. Então, todos nós, se somos surpreendidos por esse fenômeno de repente, apagou a minha visão aqui do olho direito ou do olho esquerdo, nunca é bilateral. Mas, se bem que eu já tive um paciente que aconteceu num primeiro momento, num olho, quando ele estava começando a se reabilitar, aconteceu no outro olho também, e foi um fenômeno realmente muito raro. Normalmente, ele é unilateral. Está ótimo. Está ótimo, professor. O próximo agora acho que é o Hélio Koppermann, Marcos. Então, vamos lá, doutor Hélio, por favor. Doutor Hélio? Na sequência, a gente tem a Ludmila também. Tá. Será que o Hélio está com o microfone fechado? Eu não estou conseguindo ver aqui. Ele está com o microfone fechado. Tá com o microfone. Ludmila já abriu. Dá a palavra para a Ludmila. Então, Ludmila, por favor, você tem a palavra e, consequentemente, depois o doutor Hélio. Pode ficar à vontade, Ludmila. Obrigada, Marcos. Obrigada, Luciano. Doutor Miguel, que prazer, porque eu sou monocular por conta de um pseudotumor cerebral e fiz uma amaurose bilateral, um lado voltou, o outro não. E aí eu sou uma pessoa extremamente curiosa e comecei a ler muito sobre oftalmologia, enfim, eu sou casada com médico também, mas... E aí seu nome sempre aparece, né? E desculpe, eu estou sem o vídeo porque eu estou num lugar com sinal muito ruim. Então, ou eu ponho o vídeo ou eu ponho o áudio, né? Eu tentei entrar outras vezes antes e não consegui. Mas vou ver a sua palestra inteira depois no YouTube e é um prazer estar lhe vendo aqui, viu? Eu sou muito fã. Obrigado, Ludmila. Apesar de eu não a estar vendo, estou ouvindo a sua voz. Se eu tivesse uma estação de rádio, eu a convidaria para ser locutora da minha estação de rádio. Mas você comentou uma coisa, você disse que teve um pseudotumor. Que idade você tinha? Foi diagnosticado quando eu tinha 21 anos. Mais ou menos. Anos. Não, porque aproveitando, se me permite mostrar um pouco mais do seu caso, é o seguinte: o pseudotumor ele acontece principalmente em função de problemas do aumento do líquor, né, da medula, vamos dizer assim. E hipertensão intracraniana. Isso, exatamente. Então, isso leva a uma hipertensão intracraniana e isso acaba provocando problemas de hemorragia retiniana. Em geral, isso pode estar relacionado com o uso de anticoncepcionais, pode estar também condicionado a problema de peso
e isso aí exige a medula tem que se medir a pressão licórica, não sei, nessa época, 21 anos, foi feita toda essa propedêutica? Porque Foi feita, sim. Foi feito, sim. Foi. E a pressão licórica deveria estar bem alta, não? Não, nunca chegou a ficar muito alta. É o máximo 49, que não é nenhum absurdo. Quando eu passei a precisar fazer a punção, que já sei lá, não me lembro, mas eu já tinha feito mais de 20, eu já fazia sem a anestesia local, porque eu sabia exatamente o espaço intervertebral para fazer, qual era o melhor, e a anestesia doía mais do que a punção. E só existia um lugar no Rio que fazia, que era o Neurolife, ali no Catete, ao lado da Rádio Globo. E quando o intervalo entre uma punção e outra passou a ser menor do que 3 dias, a equipe, porque é uma equipe, né, começou a pensar em colocar uma DVE, uma DVP, uma válvula, né? Mas aí meu pai era um visionário, enfim, e morava fora, veio para o Brasil e falou: ninguém vai fazer isso. Enfim, não fizeram, não foi necessário. Quando a gente diagnosticou, já tinha só 13%, mais ou menos, né? Tudo mais ou menos, de visão. E aí a chance de voltar era enorme, o acesso ao pseudotumor ia tirar meu olfato, não é? Porque corta o nervo olfativo, não tem outro acesso. E aí já estava muito pequeno. Aí um dia, a pressão intracraniana, eu fiz uma hipertensão importante intracraniana, e aí fiz uma amaurose fugaz, mas bilateral. Um lado voltou e o outro não. E, para ser muito honesta, eu não sinto nenhuma falta. Eu fiz os exercícios ortópticos todos, sempre, e não sinto nenhuma falta. Bom, o importante, Ludmila, é que, graças a Deus, você se viu diante de uma situação grave e foi definida, catalogada como um processo pseudotumoral, porque, às vezes, o quadro é muito parecido a um tumor intracraniano, e aí a coisa muda totalmente a conotação, o prognóstico. Ainda bem que você está aí bem firme, levando a sua vida monocular. Isso é importante. Sim, eu nem lembro que sou monocular, na verdade. Isso. Só quando se toca no assunto. Eu sei que existe uma tríade, né, para os pacientes. Eu lembro que o chefe da residência do meu marido é neurocirurgião, o chefe da residência dele disse: ué, mas ela é magrinha, ela é calma, e o único problema, então, o único dessa tríade que ela tem é a hipertensão intracraniana, porque o resto ela não tem nada. Alguma coisa aconteceu, porque é tão grave que tem que haver um conjunto, né? Normalmente, os casos que eu já vi, o último que eu vi é uma jovem de 19 anos, estatura muito baixinha e um sobrepeso violento, e foi súbito. Em questão de 4, 5 dias, ela mora em Petrópolis e foi aconselhada a vir ao Rio. Eu a examinei, na mesma hora eu a encaminhei para um neurocirurgião, e ele imediatamente fez a avaliação da pressão licórica, que estava muito alta, ele puncionou no dia seguinte, e com isso, em 10 dias, a situação regrediu significativamente. Muito bem. Que bom, né? Que bom que o senhor passou na vida dela. Isso aí. Então, agora nós temos a palavra do doutor Hélio Kopelman, por favor. O senhor estava com o microfone fechado, então agora o senhor tem a palavra. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu só, pela adiantada da hora, quero agradecer ao meu colega e amigo e companheiro de Rotary e confrade da academia por toda essa atenção, pela essa belíssima palestra que ele trouxe aqui. Deve ter esclarecido a muitos companheiros aí sobre suas dúvidas. E eu lembrar vocês, vou contar uma coisa jocosa. Eu sou da época, quando eu estava começando a faculdade, na época de 50,
a minha avó teve que operar catarata, e naquela época não existia esse moderno método que o Padilha trouxe dos Estados Unidos e foi pioneiro aqui na América do Sul. Ela tinha que ficar uma semana com o olho tampado, deitado. E quando foi fazer a segunda operação, ela fugiu da mesa, tivemos que buscar ela na esquina para voltar para ela fazer o segundo olho na época. Então, vocês veem o progresso que foi esse pioneirismo do Padilha aqui em nosso país. Nós que acompanhamos dentro da medicina uma época, nós pegamos duas épocas, uma época antes de 70 e pegamos a de depois de 70 com esse grande progresso. E mais a mais, Padilha, muito obrigado mais uma vez por essa atenção comigo e pelo comparecimento ao nosso Rotary, dando esse esclarecimento. Olha, foi um prazer, eu repito mais uma vez, e eu não gostaria de terminar essa reunião com vocês sem lembrar uma pessoa que me é muito chegada. Ele faleceu há 2 ou 3 anos atrás, que é o Alberto Cumplido Santana. Foi ele que me colocou em contato com Rotary no Rio de Janeiro, primeiros a operar pela facoemulsificação. Ele acreditava no processo, mas, na época, nós não fazíamos implante, né? Porque, como norma, nós só implantávamos em pacientes acima dos 60 anos, na primeira fase. Depois que nós fomos ganhando experiência, até catarata congênita, a gente opera e coloca lentes intraoculares em crianças. Mas, na época, o Cumplido ainda não estava dentro desse protocolo. Então, ele ficou muito bem e teve que usar aqueles óculos de fundo de garrafa, né, que era, na época, o usual. Isso acabou, hoje ninguém mais fica com aqueles óculos, né? A gente opera e coloca o cristalino artificial. Mas eu queria, vamos dizer, render essa singelíssima homenagem ao meu amigo. Operei há pouco tempo já a filha dele, as 2 filhas, o filho, e ele tem um neto que mora em Seattle, e ele, por coincidência, a primeira vez que ele foi visto, disseram que ele tinha glaucoma. E aí ele veio me ver e não tem nada de glaucoma, tem simplesmente um nervo óptico muito grande. Então, mais uma vez, rendo aqui minhas homenagens a essa figura ímpar que foi o Alberto Cumplido. Um abração para vocês. Obrigado, professor Miguel Padilha, pela sua excelente palestra. Ele esclareceu, acredito que a todos nós que estamos aqui presentes, né, com o detalhe que você colocou, né, de todas as formas do processo desse problema que tantas pessoas passam, né? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu lhe passo agora o certificado de sua participação, peço ao Antônio que coloque para que o senhor veja, com agradecimento da sua palestra aqui no nosso clube. Né? Espero que, acho que numa próxima oportunidade, vou pedir ao nosso companheiro Copperman que lhe traga de volta a nós para que fale de outras fases da visão, né? De outras partes que pode acontecer e seja assim sempre bem-vindo quando quiser, tá bom? Muito obrigado pela sua palestra, foi brilhante, só tenho a agradecer, tá, essa sua participação. Tá bom? Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Tá ótimo. Eu passo a palavra agora ao nosso diretor de protocolo, Luciano Lunardelli, que é para que faça as considerações. Luciano. Obrigado, presidente. Satisfação muito grande, professor Padilha, pela sua brilhante apresentação, pela sua brilhante palestra, e as dúvidas realmente foram muito tiradas. Gostaria de agradecer a presença de todos os companheiros, companheiras, convidados, rotarianos de outros clubes que presenciaram essa brilhante apresentação, e agradecer nominalmente a Andréa Góes, a Evelyn Góes, a Ludmila Milito, por prestigiarem sempre nossas reuniões. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite a todos. Eu devolvo a palavra ao nosso companheiro presidente Marcos Araújo para o encerramento da reunião. Obrigado, companheiro Luciano Lunardelli. Sempre quando a palestra é boa, infelizmente a hora voa, acho que até rima, né? Foi tão intensa assim que eu fiquei aqui meio que hipnotizado, mas meus parabéns, viu, professor Padilha, ao professor Miguel Padilha, que
que o senhor retorne mais vezes, tá? Eu encerro a nossa reunião pelo adiantar da hora, que já são 9h30, como eu já disse, né? A palestra é boa e no transcorrer a gente nem sente, tá bom? Obrigado à presença dos companheiros, das companheiras, dos visitantes, autoridades aqui presentes, tá bom? Tenha uma boa noite, um bom descanso a todos e fiquem com Deus, tá? Vou bater a palma aqui, que é como se fosse o sino, e dando boa noite a todos aí e um excelente descanso, tá bom? Abraço, parabéns, Marcos, parabéns, doutor.